Irmão, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Irmão Cledilson vai aqui ser o tangedor, né, Cledilson? Vai aqui me ajudar aqui. Hoje eu senti o desejo de estar pregando, ouvindo um fundo musical. E eu gostaria que você abrisse aí em João 21, a partir do verso 15, vamos fazer a leitura. Vou fazer a leitura aqui com a minha Bíblia, vai ser projetado aí. Depois que eu fizer a leitura, todas as outras leituras nós vamos projetar para ler daqui com vocês. Tem sido muito bom, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, porque eu quero uma cultura evangélica nessa igreja. Todo mundo trazendo sua Bíblia para a igreja. Irmãos, você não pode achar a Bíblia pesada. Novamente, pesada era a sua vida no passado, quando você vivia sem Jesus. Ali era peso. Tá bom? Então traga a sua Bíblia para a casa do Senhor. Assim está escrito. Depois de terem comido, Jesus perguntou: Simão Pedro, filho de João, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por ter Jesus perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando eras mais moço, você se cingia e andava como queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isto para significar com o tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Interessante que a morte também traz glorificação a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Por um breve momento, feche seus olhos, faça silêncio e peça para Deus falar particularmente ao seu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, mais uma vez, fala conosco, em nome de Jesus. Quero começar aqui a palavra com uma frase do pastor e bispo J.B. Carvalho. Deus não fala com quem está às pressas. Deus fala na quietude de um coração que faz silêncio. Se você quer ouvir a voz do Senhor, faça silêncio interior. Sossegue as vozes e a tua inquietação. E não fique apressado em ouvir a voz do Senhor, ou que Deus fale logo com você. Não tenha pressa, porque Deus não vai falar com quem está às pressas. Ele prefere que você pare, faça silêncio para ouvir a sua voz. Título da mensagem de hoje: aproveitando a segunda chance. Aproveitando a segunda chance. Aqui nós temos uma imagem que já por si só é bem intuitiva, pedagógica. Mostra aqui a figura de Jesus e Pedro abraçando o seu mestre. Aproveitando a segunda chance. E eu quero falar que nós estamos vivendo o ano do recomeço. 2026, o ano do recomeço. É para a igreja da IBR, mas é para qualquer um de nós. Porque Deus está nos dando a oportunidade de recomeçar com Ele. O recomeço se dá com a segunda chance. Se eu tenho que aproveitar a segunda chance, por quê? Porque é na minha segunda chance que eu posso recomeçar. Recomeçar significa que eu, em algum momento da minha vida, cometi algum erro. Pensei de forma equivocada, agi errado, pensei errado, tomei decisões precipitadas.
e eu preciso recomeçar, eu preciso aparar as extras, eu preciso poldar alguma coisa na minha vida, enfim. Para recomeçar, a gente precisa de uma segunda chance. E justamente a segunda chance que nós recebemos de Deus na vida é para recomeçar. Mas a gente só recomeça se nós entendermos que em determinado ponto da nossa vida nós cometemos algum equívoco, algum erro. Só se recomeça se sente a necessidade de recomeçar. Pode ser que no começo da sua trajetória cristã você começou bem, mas no meio do caminho alguma coisa deu errado, você fez algo errado, você tomou decisões erradas e talvez você esteja enjaulado nisso, aprisionado no sentimento de culpa, achando que para você a coisa ficou meia boca, porque você errou, talvez você se frustrou consigo mesmo. Mas o Senhor está dizendo, aproveita a segunda chance que eu te dou e recomece. O personagem em questão aqui é Pedro, o apóstolo do Senhor. Pedro, tu me amas? É a pergunta de Jesus no texto. Vocês prestaram atenção que Jesus está falando com Pedro? E ele é o personagem da nossa ministração. Tu me amas por 3 vezes. Mas esse Pedro, o apóstolo do Senhor, ele é o arquétipo de todos nós. Eu já disse isso e repito porque a gente precisa aprender. Ele é o arquétipo de todos nós. Em sua teimosia e claudicância, nós nos encontramos e nos identificamos em Pedro. Porque também somos teimosos e claudicantes. Mudamos o tempo todo. Esse Pedro que é claudicante é o Pedro que diz: Senhor, se és tu, dê a ordem que eu ando sobre as águas. Jesus, vem, Pedro. Pedro está andando sobre as águas, daqui a pouco Pedro está morrendo afogado. É o Pedro claudicante. É o Pedro que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas é o mesmo Pedro que diz: Senhor, você não vai morrer na cruz não. Não, pare de falar essas coisas. E Jesus olha para Pedro e diz: afasta de mim, Satanás. É o Pedro que acerta em dizer que Jesus é o Cristo, mas é o Pedro que erra quando diz que Jesus não tem que ir para a cruz. Esse é o Pedro, e esse é você, esses somos todos nós. João Calvino, falando de Pedro, ele vai dizer assim: em Pedro vemos o quão frágil é o homem e quão firme é a misericórdia de Deus. O reformador João Calvino viu essa imagem correta de Pedro. O quão frágil nós somos e quão firme é a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Agora esse Pedro claudicante, o pai da teimosia, o Pedro inconstante, que nós nos identificamos, ele foi chamado diretamente por Jesus. Jesus foi para o barco de Pedro e disse: você é meu escolhido, vem cá me servir. Vou fazer de você pescador de homens. Isso está em Mateus capítulo 4. Quando Jesus vai chamar seus discípulos, Pedro é chamado diretamente por Jesus para o ministério. E Pedro, e ninguém pode negar, ele tinha importância no ministério apostólico. Jesus chama Pedro. Jesus chama Pedro e Jesus chama Pedro no Monte da Transfiguração, chama João também. É um apóstolo importante. Jesus nos chamou. Mas esse Pedro que foi chamado por Jesus diretamente, Jesus escolhe ele: vem Pedro, tu vai ser meu discípulo, tu és Simão, mas a partir de hoje tu és Pedro. Mas em determinado momento, esse homem que foi chamado por Deus, por Cristo, em um momento da sua vida, ele falhou com o seu Senhor. Ele falhou. E eu quero ler com vocês o texto. Eu poderia citar o texto aqui todinho, mas eu quero que você olhe, para você saber onde Pedro falhou. E o que causou em Pedro a falha que ele cometeu com o Senhor que o chamou. E quando eu estou falando de Pedro, eu estou falando de mim e de você. Vamos ler o texto aqui, por favor. Projetem aí. Lucas 22, do 54 ao 62. Eu quero que você preste atenção na leitura e veja aqui
o Pedro chamado diretamente pelo Senhor. Jesus deu momentos íntimos, conversou com Pedro, mostrou a sua glória. Pedro foi chamado por Jesus, por exemplo, para ressuscitar uma menina. Jesus sempre colocava Pedro no ministério para que Pedro visse e ouvisse do próprio Cristo. Jesus era um amigo direto de Pedro, mas Pedro falhou. E olha lá, vamos ler aqui. Então, prendendo Jesus, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Vocês. Uma empregada, vendo sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pare um pouco para pensar sobre o texto do Pedro escolhido por Jesus. Em 3 situações. A primeira, diante de uma empregada que não poderia lhe fazer mal, ele nega que conhece Jesus. Em segunda, perto de uma fogueira se aquetando do frio, você é um deles, não sou. Aí ele já não nega só o Senhor, ele nega quem anda com o Senhor. Pela terceira vez, você é dele, porque você é da Galileia, você o conhece. Não, já disse, eu não o conheço. E o galo canta. Mas no verso 61, o que me chama a atenção é que quando Pedro nega, Jesus olha para ele. O olhar penetrante, cortante de Jesus, quando Pedro diz eu não o conheço, Jesus olha para Pedro que o negou. E esse olhar foi arrebatador. Cortou o coração do apóstolo. O mestre olha e não diz nada, mas o olhar diz tudo. Pedro olha, abaixa a cabeça, porque ali está o mestre dizendo: você me negou. E a única reação do apóstolo foi chorar amargamente. Eu neguei o meu Senhor. Outrora eu estava dizendo: todo mundo pode te deixar, mas eu morro contigo. Ele negou. Judas o traiu e Pedro o negou. O Pedro claudicante, que diz: não, eu morro contigo, negou 3 vezes. E o olhar de Jesus aterrador. Isso foi desolador para o Pedro, que a única resposta, a única reação dele foi sair para chorar amargamente. Falhei, perdi meu primado, não sou digno de ser amigo, nem tampouco apóstolo do meu mestre. Eu o neguei. Qual a minha diferença de Judas? Judas o entregou, eu o neguei. Saiu para chorar. Se você for ler depois de que Pedro nega, Pedro volta a pescar. Jesus tira ele da pescaria para ser pescador de homens. Mas Pedro estava tão frustrado com a negação dele para com o seu Senhor, o erro que ele cometeu, a tragédia de negar seu Senhor, o levou a voltar à vida antiga.
Quero lhe dizer, é assim que o inimigo e o mundo age. Ele faz com que você negue o seu Senhor, que vive uma vida dupla de autonegação, negando o Evangelho, negando os princípios. Faz com que você vive uma vida relativizada pelo pecado, para depois lhe tirar da presença de Deus e lhe colocar na vida antiga. Pedro voltou para pescar e muitos têm voltado para a mesa de um bar. Deixado a igreja para ir para o prostíbulo. Abandonado a família e feito outra família fora do casamento. Abandonado o altar santo para viver nos carnavais profanos do inferno dessa vida. Esse é o objetivo do mundo, que diz fazer o que na igreja. Pedro negou. Esse mundo, em conluio com o inferno, é a serva que pergunta: tu conheces? É o que está na beira da fogueira: tu é um deles ou não? Quando um crente está prestes a voltar para o mundo, diz: não sou crente e nem sou da igreja, passo para voltar para o mundo. Não se envergonhe de um Deus que não se envergonha de você. Ele é santo, ele poderia ter vergonha. Ele envia o filho para morrer no seu lugar. Se alguém perguntar se você é evangélico, diga até o nome da igreja. Sou cristão e sou batista. Mas Pedro nega. Falhou com seu Senhor. O olhar de Jesus foi penetrante. Mas o texto também mostra. Agora vamos voltar para o texto de João 21. Mostra que apesar de Pedro ter falhado, negado, Jesus o encontra de novo e restaura o Pedro que falhou. Irmão, você está servindo a um Deus que, apesar de você virar as costas para Ele, Ele vai até o encontro e abre novamente o coração e diz: eu continuo investindo em você. Você me negou, mas eu não nego o amor que eu tenho por você. Aleluia. Estás ouvindo a voz do Senhor? Jesus restaura o que caiu. O Pedro que falhou foi restaurado. No versículo 15, mostra porque Jesus restaura. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. O que é que Jesus diz para ele? A primeira negação: você me negou, só quero saber se você me ama. Você me negou, você disse que me ama, restauro, te perdoo, cuida das minhas ovelhas. Você não perdeu a primazia, você continua sendo meu apóstolo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está dizendo: Pedro, estou lhe dando a segunda chance. No verso 17, Pedro, tu me amas? Mais uma vez, pela segunda vez. Pedro já está começando a subir a antena. Opa, já é a segunda vez que ele me pergunta: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: muito bem, me negaste segunda vez, quero saber se você me ama. Te perdoo por me negar segunda vez. Você continua sendo meu apóstolo, cuida das minhas ovelhas. Restaurou, perdoou, deu a segunda chance. Na terceira vez ele diz: Pedro, quero saber se você me ama mais do que esses outros. Pedro olhou e disse: Senhor, ficou triste na alma, aquela tristeza, aquele sentimento de culpa bateu mais uma vez. Aí ele se lembrou: ele está me perguntando por que 3 vezes eu neguei. E agora o que eu tenho para dizer? Porque agora não é mais o Pedro precipitado: não, eu morro com o Senhor. Todo mundo te abandona e eu fico. Aí Pedro lembra: eu não vou dizer mais nada, porque ele é quem sabe. Aí ele diz: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Irmão, Deus quer te quebrar para você entender quem sabe é Deus e você não sabe de nada. É melhor a gente ter humildade, porque Deus usa a vida para nos ensinar. Senhor, eu achava que eu sabia, agora eu não sei de nada. O Senhor sabe que eu te amo. Ou seja, tipo assim, o Senhor quem sabe se eu te amo ou não. Porque se eu disser que eu te amo, o Senhor vai dizer porque me negou. Irmão, na verdade, quando eu vou dizer Deus eu te amo, eu começo a pensar em Pedro. Eu estou aprendendo a amar o meu Senhor. E você? Você está aprendendo a amar Jesus? Por que você é a igreja? Por que você vem à igreja? Para receber a bênção? Não, vem aprender a amar o Senhor. Vamos todos amar o Senhor. Tu me amas?
Aí Pedro diz: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Aí Jesus diz: eu sei que você é claudicante, teimoso, mas eu te perdoo, eu te restauro, te dou a segunda chance, a terceira chance. Se levante, erga a cabeça e vai cuidar da minha igreja. Aleluia. Por essa palavra vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Segunda chance, irmão. É o Deus da segunda chance. A gente só se desvia se a gente quiser, viu? A gente só se desvia se quiser mesmo, porque Deus vai atrás. Eu te perdoo, te dou outra chance. Aleluia, Ele está aqui, irmão, nessa palavra. Oh, aproveita a segunda chance, querido. Aleluia. Aí esse Pedro que recebeu vamos dizer aqui a terceira chance. Esse Pedro aproveitou a sua segunda chance e recomeçou de verdade. O seu ministério começa a partir de agora. E ele se tornou o grande apóstolo de Cristo. Amém, irmãos? Agora não é o Pedro que nega, mas é o Pedro que confessa publicamente que Jesus é o Senhor e o Cristo. Agora ele não mais nega. Antes ele negou diante de uma empregada. Agora ele está no Supremo Concílio dos juízes daquela época, aqueles que poderiam mandar ele para a morte. Nega, ele não nega. Nega, não nego, não posso deixar de falar do que meus olhos viram e o meu ouvido ouviu. Saibam com certeza que Jesus é o Senhor. Ele não mais nega. Agora a segunda chance ele está aproveitando. Na anterior ele negou, agora ele teve a chance de dizer: não nego. Vamos ler o texto que mostra isso? Quem quer ler Bíblia aqui? Deus está na palavra, segunda chance. Coloca aí para a Irmandade ler com o pastor. Atos 4, do 11 ao 13. E deixa aberto em Atos 4, do 11 ao 13. Aleluia. Você pode pensar na voz do Senhor aqui, falando com todos nós. Aproveite, meu filho, minha filha. Aproveite essa noite. Você tem a segunda chance. Eu vou ler um e os irmãos leiam outro. Os que estão em casa e não vão ouvir a voz da igreja, acompanhem na Bíblia. Este Jesus, isso Pedro falando com os sacerdotes e os juízes que poderiam condená-lo à morte. Não é mais diante de uma empregada, nem diante de um servo qualquer. Ele está diante agora das autoridades. É o Pedro vivendo a segunda chance. Aleluia. Olha aqui. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. Aleluia. Oh, glória. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Saibam que não há nenhum outro, disse Pedro. Aleluia. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não tem como confrontar esses caras, eles são de Jesus mesmo. Fala do mesmo modo, tem a mesma ousadia, não retrocedem. O que acontece aqui, pastor? O que acontece aqui é que Pedro está aproveitando a segunda chance. Se antes eu neguei, agora eu afirmo, não nego. Pode o sangue dar na canela, mate-me, mas eu morro declarando Jesus o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aproveitou a segunda chance. Mas tem mais aí, deixa lá aberto. Versículo 15 ao 19. Deixa eu olhar aqui. Do 19 ao 20, do mesmo capítulo 4. Vamos lá, Irmandade. Eu vou ler um e vocês leem outro. Mas Pedro e João responderam: os senhores, falando com as autoridades, os senhores da toga, senhores da presidência, venham o que vier. Os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores
do que a Deus. Isso é Pedro da segunda chance. Julguem vocês se vamos obedecer a homens ou a Deus. Verso 21, 2, 3. Não podemos negar, não podemos deixar de confessar. É o Pedro da segunda chance. Pedro aproveitou, não, meus irmãos, a segunda chance. Pedro recomeçou, não recomeçou na segunda chance. Essa noite, aproveite a segunda chance e recomece com Deus. Recomece com o teu Salvador. Recomece a vida com o Evangelho. Volte ao primeiro amor. Deus está te dando a segunda chance. Glorifique a Deus, igreja amada. Vamos encher esse lugar de adoração. Vamos adorar. Glorifica, adora, adora. Aleluia, glória a Deus. Adora. Agostinho de Hipona declarou: Pedro, que antes temeu diante de uma criada, depois ele enfrentou reis e nações. Assim age a graça de Deus num coração transformado. E de fato, tremeu diante de uma empregada, mas enfrentou reis e nações, porque o coração dele foi transformado. Ele aproveitou a segunda chance. Ele recomeçou. Hoje é noite de recomeço. Aproveite a segunda chance. Estás ouvindo a voz do Senhor? Como é que você tem vivido sua vida com Deus? Seu compromisso com o Senhor, com a casa que é o corpo de Cristo, a igreja, a missão. Recomece. Deus está lhe dando a segunda chance. João Crisóstomo, pai da igreja, ano 349, pastor na Turquia, ele disse: Pedro, a boca dos apóstolos, foi ardoroso na queda, mas foi mais ardoroso ainda no arrependimento. Pedro negou 3 vezes, mas quando confessou, confessou até a morte. Pedro fez bom proveito da segunda chance e recomeçou. Agora eu pergunto a toda a audiência, inclusive a esse que prega, como nós temos reagido às segundas chances de Deus na vida? O ar que respiramos, o dia chamado hoje, também não é uma segunda chance de recomeçar? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua misericórdia. Ao raiar do dia, Deus está te dando a segunda chance. Como você tem aproveitado? Você está disposto a recomeçar? Ano do recomeço também é ano de aproveitar a segunda chance. Irmão, se nós queremos viver algo diferente da parte de Deus, se nós queremos viver de forma diferente, queremos viver uma nova vida, uma vida abundante, uma vida no Espírito, se eu quero viver a glória da segunda casa, se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso reiniciar. Eu preciso aproveitar o dia chamado hoje. Na verdade, a gente precisa reiniciar. Precisamos reprogramar nossa existência, reprogramar nossa mente, recomeçar hoje. Tem coragem de reiniciar a tua programação existencial, reprogramar a tua vida a partir dessa chance que Deus está lhe dando, de fazer diferente. Pedro negou, Pedro agora confessa, e a gente sabe que Pedro foi mártir cristão. A história e a tradição histórica diz que ele morreu crucificado em Roma. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele de fato aproveitou a segunda chance, não mais para negar, mas para afirmar que Jesus é o Senhor da sua vida. E viver uma vida inteiramente para Jesus, até as últimas consequências. Ele recomeçou com a chance que Deus deu a ele. Reiniciou, começou a vida. Nós sabemos que Pedro escreveu 2 cartas no Novo Testamento. Pedro, ele foi o primeiro a levar o ministério apostólico aos gentios, quando ele
é levado para batizar Cornélio em Atos 10. Ele foi fiel ao seu Senhor. Ele aproveitou a segunda chance. Mesmo que tenha caído, negado o seu Senhor, tenha chorado amargamente pelos seus erros, ele aproveitou a chance que Deus lhe deu. Então você precisa reiniciar, recomeçar a partir de hoje, agora. E eu estou falando muito sério. Mesmo que você tenha caído, e eu não sei a área que você caiu, sexual, ministerial, você negou o Senhor, alguém lhe perguntou, você disse que não era nem crente, você já renegou a igreja, já renegou seus irmãos. Eu não sei onde você caiu, onde você falhou. Deus está te dando uma chance de recomeçar hoje. Recomece então, mesmo que você tenha falhado, recomece. Pedro não falhou e não recomeçou, não foi restaurado. Deus te restaura hoje, mas recomece, amém? Eu tenho uma parábola que a gente poderia citar aqui, não vamos ler. O filho pródigo. O filho pródigo não pediu a herança do pai? Irmão, a herança de pai vivo é dizer: morra, velho, para eu pegar tua herança. Praticamente ele disse: tua vida, meu pai, só serve pela herança. Aí o pai: não, meu filho, não me mate não, tome. Não quer? Vá-se embora. Pai, eu quero minha parte da herança. Toma, leva. Não quer? Não é isso que se te prende, é a herança? Leva. O filho vai, gasta toda a herança, e quando está comendo, trabalhando com porcos, cuidando de porcos, lembra-se que tem um pai, deseja voltar para a casa do pai, e ele disse: olha, eu errei, eu pequei contra os céus e pequei contra o meu pai, vou me levantar aqui e vou voltar à casa do meu pai, e vou dizer a ele: eu errei, estou disposto a recomeçar, me perdoe. O filho voltou. Ele caiu, mas voltou. Eu tenho uma frase também que talvez seja contextualizada, talvez o personagem que eu vou citar aqui você conheça de canções ou de filmes, Nelson Mandela. Ele tem uma frase que realmente corrobora com o tema. Ele diz o seguinte: a maior glória em viver não é que você nunca caia ou tenha caído, mas é levantar-se em cada vez que caímos. Ele diz que não há vida gloriosa só porque você vive e não cai, mas é quando você cai e se levanta. Então essa noite, levante-se, recomece, aproveite a segunda chance. Agora, se eu fosse citar outro apóstolo aqui, amigo e companheiro de Pedro, não era. Ele conheceu Pedro depois. Era amigo e companheiro de Pedro no mesmo espírito de gratidão e de recomeço. Estou falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, em 2 Coríntios 5,17: ora, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. A minha queda, as minhas falhas, as minhas negações ficaram para trás. Por meio de Cristo, eis que tudo se faz novo. Recomece uma nova vida com o Senhor. Passado fica no passado. O que conta é a partir de agora o Senhor está lhe dando uma segunda chance. Recomece. Também é de Paulo a frase Filipenses 3, do 13 ao 14. Uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, a vida cristã é assim, minha gente. A gente tem que esquecer do que ficou para trás, e a gente tem que recomeçar. Tem que ir em direção ao alvo. Pedro estava desanimado, desistiu, voltou a pescar. Jesus o encontrou. E interessante que no encontro de Jesus com Pedro desanimado, desistente, que havia falhado, era uma circunstância parecida com a sua vocação. Ele está pescando e nada pega durante a noite inteira. No primeiro encontro, Jesus vai no barco dele e faz com que a pescaria seja grande.
a chamada grande pescaria. Depois que ele nega o Senhor, depois da morte de Jesus, agora está Pedro desanimado, deixou o apostolado, voltou a pescar, pegou as redes, foi para o barquinho, nada de peixe. Jesus diz: olha, traz alguma coisa para cá. E quando, não, mas não pegamos nada. E ele na margem, e ele diz: lança novamente a rede. Quando lançam, peixe novamente. Ali é o sinal de que Jesus estava dizendo: Pedro, eu comecei de novo com você, vamos começar? Quando Pedro olha que a rede está cheia de peixes, ele diz: é o Senhor, é o Senhor, é o meu Senhor. Ele não desistiu. Recomeçou. Recomece, minha gente. Vamos recomeçar, ano do recomeço, é ano de aproveitarmos essa segunda chance. Mesmo que você tenha falhado, recomece com o Senhor. E eu quero aqui terminar lendo esse texto de Paulo. 1 Timóteo, vamos ler todos juntos aqui? Olha o que Paulo fala sobre ele mesmo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13 ao 17. Ano do recomeço. Aproveitando a segunda chance. Ah, meu amigo, como não se apaixonar por Jesus, não é? Quando a gente desiste de nós mesmos, o Senhor vem e diz: só quero saber o seguinte, mesmo em meio às tuas falhas, você continua me amando? Esse é Jesus, irmãos. Esse é o Cristo que nós anunciamos. A mim, falando do passado dele, que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é a palavra fiel, digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Paulo está dizendo semelhante a Pedro: olha, eu persegui a igreja, eu blasfemei, eu matei crente, eu injuriei o nome de Jesus, eu queria acabar com esse nome na terra, mas ele me encontrou no caminho de Damasco e ele me deu uma segunda chance. Ele me deu uma segunda chance, por isso que eu esqueci do passado e avanço para aquilo que está proposto diante de mim. Ano de 2026, ano de recomeço. É deixar o passado para lá. Recomece. Aproveite a segunda chance de recomeçar com o Senhor. E seja agradecido como esses homens foram. E a forma com que Pedro foi agradecido a Deus e Paulo foi com a própria vida. Agradecer de boca é importante quando é fruto de coração que está entregue ao Senhor. Agradeça e reconheça com a vida, se dedique a Deus. Recomece fazendo diferente. Reconsagre seu viver, o seu tempo, dons e talentos àquele que te amou, mesmo nos dias mais falhos da tua vida. Recomece. Ele está lhe dando uma segunda chance. Interessante Jó, quando ele vai escrever ou dizer, nos dizeres de Jó, nas poesias do livro de Jó, 14 do 8 ao 9, vai dizer: há esperança para uma árvore que, apesar de ter sido cortada, Pedro foi cortado pelas suas próprias fraquezas. Irmão, sabe, a gente é quem se corta, não é? A gente se queima, a gente é quem se afasta. E lá está dizendo: ainda que essa árvore esteja cortada, mas ainda tem raiz ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Águas da graça de Deus. Aí vai na plantinha e ela começa a brotar novamente a vida. Ao cheiro das águas, da graça de Deus. Só o cheiro das águas. Você que está cortado vai brotar de novo fruto.
Aleluia. Conta-se uma história que alguns lenhadores foram para a floresta, encontraram algumas árvores quebradas pelo vento e uma que estava cortada. E eles foram para suas casas e alguns dias depois voltaram para a mesma floresta. Notaram que as quebradas estavam secas, mas aquela que estava cortada estava brotando novamente as folhas. Estava crescendo novamente. E aí olharam e disse: ainda havia vida na árvore cortada. Você pode estar cortado, mas eu digo que ainda ficou a raiz e ainda há esperança para você. Talvez você esteja cortado na floresta da vida, da existência. Um dia, por suas falhas, escolhas erradas, você foi cortado, mas ainda tem raiz, o evangelho ficou. E Deus está dizendo: aproveita, porque eu quero recomeçar com você. Eu sei que Deus está restaurando pessoas aqui essa noite, pela palavra. Você está recebendo espiritualmente segunda chance. Recomece. A esperança, Deus vai mover. Não precisa água, não é só o cheiro, ó. Vai chegar aí, o Espírito está trabalhando. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, dizer: Senhor, obrigado por tua palavra. Oh, Senhor, obrigado, eu agradeço. Assim é o recomeço. Preste atenção que aqui é o final mesmo para a gente orar. Mas eu sei, irmãos, que eu estou ministrando é a palavra do Senhor. É profético o que eu estou pregando aqui. É o ano do recomeço de verdade. Deus vai fazer. Ah, vai sim. Porque tem raiz. Igreja Batista da Restauração. Nos deram como cortados, mas ficou a raiz. Aleluia. Deus não nos abandonou. O Espírito ficou e ao cheiro das suas águas nós vamos produzir frutos. Aleluia. 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 Glória. Assim é o recomeço. O corte não é o fim. O corte não é o fim. A queda não foi definitiva. Se a raiz, a esperança, segunda chance, recomece. Há uma esperança para todos nós. Definitivo é o amor de Deus por você. Definitivo é a graça. Em Cristo o fim é retomado para a eternidade. Não há mais fim. Recomeço em Deus. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Toma o cajado de volta. Oh, aleluia. Ao cheiro das águas, irmãos. Ei, essa música eu não sei se dá para cantar, né? Ao cheiro das águas. Quem conhece essa música aqui? Olha, do louvor, Jonathan, sabe qual é, Jonathan? Vamos lá, vamos cantar essa música. Porque o Senhor está dizendo: é ano do recomeço. É a segunda chance para todos nós. Oh, irmãos, há esperança para aquele que tem raiz em Deus. Aleluia, tenha fé, tenha esperança. Recomece. Se Jesus lhe buscou quando estava perdido, agora ele vai te negar que tu és filho? Não, vamos recomeçar. Igreja, vamos ficar de pé, todo mundo. Aleluia. Oh, Espírito Santo, que essa palavra traga esse espírito de fé e que todos nós venhamos aproveitar a segunda chance. Olha a imagem aqui. Claro que é de um seriado, mas é um retrato poético.
E um dia eu vou abraçar ele assim. Você também vai, porque nós vamos até o fim. Ai, o Senhor vai olhar para você, você vai olhar para ele e vai valer a pena. Eu quero que você entre no espírito dessa palavra e comece a orar. Quem puder cantar aqui, vem aqui. Se souber cantar, pega o microfone aqui. Pedro foi restaurado. Foi restaurado. Para você que distante está de Deus, talvez marcado pela culpa e pela dor, o Senhor está te dizendo: você continua me amando? Se você me ama, aproveita essa segunda chance e recomece. Renova teu povo, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Restaura teus Pedros. Restaura tua igreja, Senhor. Árvore cortada, mas tem raiz. Já passou por poucas e boas no Evangelho, mas hoje se encontra cortada. Mas eu peço ao Espírito Santo nessa noite agora. Agora eu quero uma profunda oração, ministério de oração. Olha, Espírito Santo, envia o cheiro das águas aqui. Vem restaurar a árvore cortada, Senhor. Oh Deus, vai agindo nessa igreja, Senhor. Vem, Espírito Santo, e trabalha no nosso meio, em nossos corações. Jesus, vai renovando o teu povo, Senhor. Nós somos como Pedro, teimosos, mas como nós somos teimosos. O Senhor falou e a gente teimou em fazer do nosso jeito. Mas, Senhor, permita-me dizer, mais teimoso é o teu amor que não desiste de nós. Há uma presença restauradora de Deus aqui. Há um fogo de amor, há um calor de Deus no nosso meio. Há uma presença restauradora do Senhor.
Oh Deus, vem sobre nós, Senhor Jesus. Oh, aleluia, muita graça. Ao cheiro das águas. O amor de Deus é incondicional e a gente fala, mas tem que aprender a crer e a viver. É sem condições. Deus não precisa de você para te amar. Ele te ama porque Ele é Deus de amor. Espírito Santo, ao cheiro das águas. Pastoreia minhas ovelhas. Sim, Deus, renova as nossas forças. Cansaço. O jardineiro está na casa para dizer: tem raiz, tem vida. O Senhor está restaurando. Oh Deus, obrigado por tua palavra. Eu sei que o Senhor está nessa palavra. Deus de milagre. Ao cheiro das águas, nada é impossível para Deus. Creia. Oh Espírito Santo. O Cristo que foi negado por um homem. O Deus que se fez homem, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, anjos o saudaram em glória. E se tivessem a oportunidade de perguntar qual é a agenda, ele responderia: vou buscar o meu Pedro e vou restaurar meu filho. Andou e procurou nas margens do mesmo mar da Galileia. Lá está ele, pensando que tudo acabou quando ele me negou. Ei! Tem algo para mim no teu barco? Você diz: tem não. Nenhum peixe, não tem vida em mim. O Senhor disse: acredite. Jogue para o outro lado a rede. O Senhor encontrou Pedro e o Senhor te encontrou essa noite. O Senhor restaura a tua sorte. O Senhor está te dando segunda chance. O Senhor está trabalhando na sua vida. Okay? Vamos orar sim por ela agora. A irmã Suíla está pedindo oração e nós vamos orar por ela agora. O Senhor está alcançando. Se tem raiz ao cheiro das águas. Chega lá, Espírito Santo. Agora! Águas do Espírito Santo. Ao cheiro das águas. Vida! Vida! Vida do Espírito. Agora. Igreja, ora com amor e fé. Agora, Espírito Santo. Agora, Espírito Santo. É árvore cortada, mas é de Jesus. Em nome de Jesus, poder de ressurreição. Agora, nela, na família dela, no Espírito. Recebe em nome de Jesus. Ao cheiro das águas. Agora o Espírito Santo está agindo lá e cá. Começa a adorar a igreja, porque nos altos louvores que nós vencemos as guerras. Eu adoro ao Pai, eu adoro ao Filho, eu adoro ao Espírito Santo, que não desiste de nenhum de nós. Mirla, minha árvore,
As raízes que Deus colocou te sustentam e te sustentará. Recebe águas. O Senhor está restaurando você. Agora. Pedros, vocês estão na segunda chance, ano do recomeço. Igreja IBR, família do Senhor. Nós somos árvores ao cheiro das águas. Não precisa muito, só o cheiro. Que Deus maravilhoso. Aleluia. Só quem tem raiz, né, irmãos? Deixa Deus agir aí. O Espírito Santo está fazendo, deixa fazer. Aleluia. Glória a Deus. Romildão ali, ó. Tem raiz. Ó o brotinho ali, ó. O Arthur também, daqui as meninas. Aleluia. Eu disse um dia a Romildo, eu vi teus filhos vindo ao altar tocar na igreja. Esse aqui já tá no violão. Eu digo, Romildo, eu vi visão aberta, os meninos vindo para frente tocar. Raiz, irmãos. Às vezes a gente... Pierre, olha Pierre, olha para cá, Pierre. O tempo que esteve cortado, agora está vivendo o tempo em que as folhas já estão surgindo, novos galhos, águas. Tu és do Senhor, meu irmão. Tua filha. Naquele quarto, o Senhor me deu uma visão aberta, que nos pés dessa menina, as águas do Senhor estavam regando as raízes. Ele não desiste e nós estamos aqui. Eu digo por mim também, irmãos. Nos momentos em que eu penso em desistir, aí vem aquele frescor das águas da vida. Aleluia. Deus abençoe, Espírito Santo, abençoa, Senhor, ao cheiro das águas. Deus está tocando na sua igreja e fazendo, irmãos, há um ambiente diferente aqui. Aleluia. Restauração. A gente tem que terminar, né, irmãos? Vamos terminar. Põe a mão direita no seu coração. Deixa Deus ministrar. Deixa Deus ministrar. Eita, Boscão! Oh, meu irmão. Oh, Jesus é bom demais. Aleluia. Ao cheiro das águas. Oh, é bom demais. Ai, Jesus nos ama demais, irmão. Apesar de nós, o amor é incondicional. Oh, Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre.